Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui na quinta-feira, né? Falando sobre fundamentos. E nós falamos na primeira sobre como chegar ao fundamento, né? Que é Jesus Cristo. Depois falamos, então, ao chegar ao fundamento, ao cavar, ao buscar esse fundamento, que é a rocha, que é Jesus, nós então vamos erguendo os nossos pilares. Como o pastor Emerson já falou, no canal da igreja está as outras mensagens e também mensagens de outros cultos também que os irmãos podem compartilhar e assistir novamente, quem não viu. E hoje nós vamos falar, primeiro foi sobre oração, primeiro pilar, segundo sobre fé, semana passada sobre conhecimento, que vem do autoconhecimento, e hoje nós vamos falar sobre o quarto pilar. Quando eu comentei com a minha esposa, no sábado para domingo, eu estava orando a Deus para que Deus me desse o tema, e eu falei para ela. Aí ela falou, não, deixa isso aí por último, né, porque é um tema meio complicado. Mas eu falei, não, Jesus mandou eu falar, eu vou falar hoje. Então, eu gostaria de, como eu já cumprimentei a igreja, cumprimentar também a todos que estão nos seus lares. Hoje nós voltamos ao culto presencial, voltamos essa semana, né, aliás, desde domingo ao culto presencial. Então nós estamos aqui hoje com alguns irmãos, né, vários irmãos aqui que estão participando conosco aqui presencialmente, mas também sabemos que tem muitas pessoas que estão acompanhando os seus lares, que não podem estar presentes, e também outros que estão em outros estados, outras cidades, até outro país, também participando do culto, né, participando desse culto em agradecimento e louvor ao nome do Senhor. Então eu peço que nós vamos abrir nossa Bíblia, né, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e depois nós vamos novamente, como a gente tem feito, passear um pouquinho na Bíblia. Então isso é importante, nós termos essa paixão, esse amor pela palavra do Senhor. Esse amor pela palavra é fundamental para que a gente possa adquirir conhecimento, ter fé e orar, e aprender a orar, porque a Bíblia nos ensina sobre a oração. E hoje o tema é sobre perdão. Eu já preguei algumas vezes, acho que aqui na sede, não, na outra sede, sobre esse tema, e em alguns outros lugares também sobre perdão. Mas sempre quando a gente fala, e eu comecei a observar, durante a semana inteira estudando sobre isso, que Jesus falou várias vezes sobre isso. Não só Jesus, como Paulo e outros também falaram sobre perdão. Por que ele falou? Porque ele é fundamental. E a gente vai aprender sobre isso hoje. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses 45 minutos que nós temos, para poder falar sobre perdão, que é um dos pilares fundamental para a sua casa espiritual. Você já encontrou a rocha. Você já colocou, já subiu o seu pilar de oração, já subiu o seu pilar de fé, já subiu o seu pilar do conhecimento da palavra que você tem buscado. Mas não adianta você fazer nada disso se você não tiver um coração perdoador. E Jesus vai falar isso para nós hoje. Eu aprendi muito durante essa semana. Mesmo já tendo falado sobre perdão, já tendo ouvido sobre perdão, eu aprendi muito essa semana, estudando mais sobre perdão. Então, nós vamos ver aqui em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ver o que Paulo fala à igreja de Colossos. Por que ele cita também sobre perdão? E depois nós vamos para Mateus, lá onde começou a nossa série Fundamentos, Mateus capítulo, no Sermão do Monte, quando a gente falou sobre oração, Jesus foi enfático também sobre isso. Então lá, eu sempre digo que lá estão os fundamentos. Quando Jesus ele fala sobre o Sermão do Monte, ele está ali o quê? Lançando os fundamentos da igreja. E ele foi muito enfático nisso, então por isso que nós vamos meditar e vamos aprender. Que um crente que não perdoa, ele não é perdoado. Então é um tema complicado, mas Jesus falava muito ao meu coração. E eu me senti incomodado. E eu tenho sempre falado que a primeira palavra que a gente sempre fala, quando a gente vai começar uma oração, é pedir perdão a Jesus, pedir perdão a Deus. E o mais importante é que eu estava ouvindo um pastor essa semana, um amigo meu falando, ele falou assim, olha, que se você olhar para o lado, né, eu não mando ninguém ficar olhando para o lado, né, hoje em dia não tem mais esse negócio de cumprimento do seu irmão, né, porque está muito complicado, mas se você olhar em volta, você vai ver que aqui nós somos uma comunidade de perdoados. É isso. Nós somos uma comunidade de perdoados. E só estamos aqui porque fomos perdoados. E por que não perdoar? Mas é tão difícil. É tão difícil. Não venha dizer para mim que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Vamos ver primeiro, vamos ler a Bíblia aqui, vamos ler esse uma parte do capítulo 3 de Colossenses. O livro de Colossenses, a carta de Colossenses, ela tem 4 capítulos apenas. Então eu vou fazer um desafio com a igreja, no seu devocional de sexta-feira, quem sabe amanhã, leia a carta inteira, pega do capítulo 1 até o capítulo 4, é muito rápido, são 3 páginas apenas, da minha Bíblia pelo menos. Você pode ler a carta, é uma carta maravilhosa, maravilhosa. Né? Ele vai falar aqui, que colocando Cristo como cabeça da igreja, esse é o foco principal da carta aos Colossenses.
E a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre a parte histórica de Colossos, que é a cidade onde estava essa igreja, que recebeu essa carta de Paulo. Eu vou ler, acompanha comigo, a partir do versículo 1, capítulo 3 de Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos mortos para o mundo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, nós andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum que tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Então Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, ao povo de Colossos, ele cita tudo isso que nós lemos aqui, mas no versículo 13, ele fala então que nós temos que suportar um ao outro perdoando. E aí, o que Deus colocou no meu coração foi o ponto-chave, ou seja, o que Jesus usou também no seu ministério, sempre falando sobre isso. Nós lemos lá, quando a gente leu em Mateus, sobre o início dos fundamentos, que foi 7 de Mateus, a partir do versículo 24, nós falamos então na primeira mensagem sobre oração, e nós citamos a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele vai falar na oração do Pai Nosso, versículo 6, no capítulo 13, ele fala, e não nos induz, no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus, ele deixa, mesmo dentro da oração, essa palavra perdão. Mas ele é tão importante, que Jesus, quando termina a oração, no versículo 13, que ele fala amém, ele volta no versículo 14, o que ele diz no versículo 14? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus foi muito enfático e ele mostrou ali a importância do perdão. Por isso que quando nós olhamos um pouco mais à frente, nós vemos novamente Jesus ensinando sobre perdão. E ele é tão importante que quando Pedro conversa um pouco com ele sobre isso, ele depois conta uma parábola para exemplificar sobre o perdão. Nós vemos também Lucas, Jesus falando sobre o perdão. E nós vemos depois também as cartas de Paulo falando. E Paulo, ele poderia falar sobre perdão. Por quê? Porque ele também exerceu o perdão. E nós vamos ver isso mais à frente. Por que Paulo exerceu? Mas o nosso exemplo, o nosso norte, ou seja, o nosso ponto de visão aqui é Cristo. E Cristo vai mostrar até o final da sua vida a importância do perdão. Por isso que eu digo que nessa busca de fundamentos, para que nós possamos ter uma vida abençoada por Deus, e eu tenho certeza absoluta, porque eu estou sendo abençoado por Deus através dessas mensagens, que vocês possam também ser abençoados. Porque aqui nós estamos aprendendo de Jesus, é Ele que está nos ensinando, Ele que está nos mostrando, e mostrando como nós devemos nos comportar como cristãos verdadeiros.
Essa deve ser a missão da igreja, quando nós buscamos ensinar sobre missão. Essa semana eu estava lendo também um dos escritos de C.S. Lewis, e quando ele fala do ensaio sobre perdão, e ele diz uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. É muito fácil pregar sobre perdão, mas quando eu só falo, ou da boca para fora, sem que ninguém tenha me ferido, eu não consigo entender o que é perdoar. Mas nós, como eu disse no início, somos uma comunidade de perdoados. E se eu sou uma comunidade de perdoados, eu tenho que perdoar. Porque isso é a essência da graça. Só perdoa quem foi alcançado pela graça. Por isso que é difícil. Por isso que o mundo não consegue entender. Por isso que as pessoas lá fora não conseguem compreender por que eu abro mão de um direito que é meu em prol de outro. Sabendo que, se eu estou fazendo isso, é porque eu já fui alcançado pela graça. E quando eu fui alcançado pela graça, aí não tem preço. O que Jesus pagou por mim. E aí eu tenho que perdoar. Faz parte da minha vida. O fundo histórico, quando eu estava lendo aqui sobre Colossos, eu fui procurar um pouquinho sobre o fundo histórico da cidade de Colossos. E a cidade de Colossos, onde Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ela, muito antes de Cristo, cerca de 400 anos antes, 480 anos antes de Cristo, era uma grande cidade. Quando a gente vai buscar na história, Heródoto, que é considerado o pai da história, ele elogiou a cidade de Colossos, dizendo que era uma grande cidade. Só que nessa época de Paulo, na época de Cristo, Colossos já era uma cidade muito pequena. Ela vivia mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, e era uma cidade não tinha muita expressividade. Mas mesmo assim, nós vemos que dentro dessa igreja de Colossos, que era uma cidade pequena, porque estava uma comunidade pequena de cristãos, já existia doutrinas que estavam torcendo a palavra de Deus. Falsos mestres, pessoas que estavam pregando contra a palavra de Deus. E Paulo, quando ele escreve Colossos, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, ele vai falar o quê? Ele vai mostrar Cristo como cabeça da igreja. E ele vai lançar novamente aqui os fundamentos da igreja. É tão interessante que quando eu comecei a ler, eu vi que Jesus é maravilhoso, que ele nos ensina de um jeito que a gente não entende às vezes. E eu lendo a carta aos Colossenses, eu vi que ele coloca o quê? Logo no capítulo 1, ele vai falar sobre fé. Foi um fundamento que nós falamos aqui, numa quinta-feira atrás. Há 2 quintas-feiras atrás. No capítulo 1 ainda, ele fala sobre oração. Aqui, quando a gente pega a partir do versículo 3, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 3, ele vai falar sobre a fé e o amor dos colossenses, oração, e ele vai falando aqui sobre os ensinos que tem que ser. E ele vai falar mais à frente, no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre advertências às falsas doutrinas. Ou seja, busque conhecimento para que você possa enfrentar as falsas doutrinas. E eu comecei a parar para pensar, por que isso tem a ver com perdão? O que tem a ver eu buscar conhecimento sobre perdão? Que é um dos fundamentos que nós estamos falando aqui, que é uma das bases quando eu estou firmado, ou seja, um dos pilares que eu estou erguendo para que a minha casa espiritual seja edificada e ela não venha ruir quando vier as provações. O que isso tem a ver? E eu comecei a meditar que nós também hoje, quando a carta de Colossenses, ela vai ser tão enfática que parece que Paulo estava escrevendo para nossos dias também. Ele é tão interessante que parece que ele estava falando sobre hoje, sobre o século 21 que nós estamos vivendo. E ele vai mostrar que o efeito das doutrinas que vêm contra a palavra de Deus, elas estão destruindo muitas vezes a comunhão de nós com Deus. Há algumas décadas atrás, surgiu uma doutrina herética, demoníaca, que leva as pessoas fora do caminho do Senhor, chamado Evangelho da Prosperidade. Nesse Evangelho da Prosperidade, muitas igrejas cresceram, denominações ficaram enormes, inchadas, porque as pessoas vinham buscar riqueza, pedir a Deus, exigir de Deus uma riqueza. Mas eu imaginava, se você falasse comigo alguns anos atrás, que não existiria nada pior dentro dessa torcer a palavra de Deus, desse desatino de pessoas que, usando a Bíblia, pregavam mensagens heréticas. Mas hoje nós estamos sendo atacados, parece que sem perceber, com uma outra doutrina pior que a prosperidade. Mas pastor, qual doutrina é essa? São os pastores coaching. Quem já ouviu falar sobre isso? Pastores coaching. Na internet está lotado.
O que essa doutrina, o que esse evangelho, essa mensagem que esses homens trazem, por que ela é tão destrutiva? E o que ela tem a ver com perdão? Perdão significa se você se humilhar, você abrir mão de um direito que é seu, você se colocar como uma pessoa que foi perdoada por Deus, e colocar Deus como principal, Jesus como foco. A doutrina coaching, ela tira Deus, ela tira Jesus, e ela coloca você como um Deus. Foi a mesma coisa que Satanás quis, quando ele se voltou lá, né, contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus. A doutrina, eu vi várias mensagens, e eu não estou falando isso aqui por não conhecer, eu ouvi várias mensagens na internet de pastores famosos que estão atuando sobre isso, que fizeram cursos para hipnotizar os membros, para que os membros fiquem hipnotizados só por eles falarem. E eles pregam mais de 1 hora, sem citar Jesus, sem citar Deus, só você. Isso é uma doutrina herética. E o que isso tem a ver com o perdão? Paulo vai nos dizer aqui aos Colossenses, pois ao combater a heresia, no capítulo 3, versículo 13, que nós lemos, nós devemos suportar uns aos outros e pedir perdão e perdoar. Essa doutrina, quando coloca você em primeiro lugar, você passa a ser o centro do mundo, você passa a ser o centro de tudo, você deixa de colocar Cristo, ou seu irmão ali, que precisa que você perdoe, ou seja, que você tem uma comunidade, não, você como é o centro, você como é o Deus, você então vai escolher a melhor igreja para você. Você vai olhar e não vai conseguir entender que nós somos pessoas falhas, que não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe casamento perfeito, não existe, nós somos pessoas que precisamos perdoar e ser perdoados todos os dias. Quando eu tiro o foco de Cristo, que me ensinou sobre perdão, quando eu tiro o meu foco da palavra de Deus, que está escrito aqui, que está nos ensinando, eu coloco eu em primeiro lugar, então eu passo agora a querer escolher o melhor lugar. Então as pessoas vivem de igreja em igreja, vivem de lugares em lugares, vivem de casamento em casamento, vivem de amizades em amizades, porque ela fica procurando pessoas perfeitas, porque ela se acha perfeita. E é isso que eles ensinam. Mas eu vou decepcionar quem achava isso. Quem está vendo pela internet ou vai ver daqui a um tempo, que não existe ninguém perfeito. Nós somos pessoas imperfeitas, nós carecemos de perdão, nós carecemos de estar com Deus, nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos de nos humilhar todos os dias, para que eu possa ser um dia, quem sabe, exaltado por Cristo, quando Ele vier nas nuvens e eu for arrebatado, e habitar com Ele num corpo glorificado. Mas hoje, nesse corpo mortal, corruptível, eu careço de perdão, eu careço de salvação. Se você disser para mim que não consegue perdoar, a palavra de Deus vai dizer que você ainda não nasceu de novo. Por mais duro que seja isso, por mais difícil que seja eu entender isso, eu tenho que entender que eu como nova criatura, eu tenho aceitado Jesus, eu tenho que exercer o perdão. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Ele mostrou para nós. Quando a gente vai lá para Mateus, logo no começo, Ele vai mostrar isso claramente no capítulo 6. Ele vai dizer, como eu já li aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que não vos perdoará as vossas ofensas. Foi Jesus que falou, não foi eu que estou falando. É a palavra de Deus que está me ensinando, que está me exortando, que está me buscando e que está me mostrando o caminho. Por que Ele está fazendo isso? Porque Ele quer que você tenha comunhão plena com Ele. Você só está aqui hoje, você só está na internet vendo isso, porque Jesus colocou vocês aí, porque Jesus trouxe vocês aqui, para que vocês pudessem ouvir e entender, e Ele só faz isso porque Ele me ama. Jesus só falou isso para mim, e me corrige, porque Ele me ama, e Ele quer ver a diferença na minha e na sua vida. Quando eu vou lá quando eu vejo o ensino de Jesus, mais uma vez, no capítulo 18 de Mateus, que eu citei há pouco, uma vez nós pregamos sobre isso, quando Jesus, aqui no capítulo 18, ele vai falar sobre perdão novamente, como eu disse. Jesus foi enfático nisso. Ele foi, a partir do Mateus 18, versículo 15, ele vai falar sobre perdão. E ele começa a ensinar novamente. Aí, eu vejo no versículo 21, Pedro chegando a Jesus, se aproxima Jesus falando sobre perdão. E aí, Pedro chega pertinho de Jesus e aproxima e fala assim, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Por que Pedro fez essa pergunta? Porque era costume dos judeus praticar o perdão apenas 3 vezes. Então ele falou, eu vou falar o número da perfeição, para os judeus 7 é o número da perfeição. Então, daí, quem sabe ele esperou que Jesus chegasse para ele, Pedro, você é bom, hein? 7 vezes? Não, nem tudo isso.
Mas Jesus dá uma resposta que eu achei maravilhosa. Jesus lhe disse, versículo 22, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava fazendo uma conta de matemática aqui não. Jesus não estava dando aula de matemática para Pedro. Jesus estava dizendo apenas o seguinte, olha, quantas vezes for preciso, perdoa. Porque o perdão que você alcançou, não tem como explicar. E não tem como que ele vai logo em seguida, a partir do versículo 23, contar uma parábola para explicar melhor sobre perdão. E ele conta aquela parábola que nós já falamos, de um rei, um homem que devia para o rei 10 mil talentos, e aí não conseguia pagar sua dívida, e o rei perdoa os seus pecados, perdoa sua dívida, e ele encontra então com um homem que devia para ele muito menos. Aqui fala no versículo, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Mas aí ele pede ao Senhor, versículo 27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas aí ele encontra com um homem que devia apenas 100 dinheiro, ou 100 denários. Ou seja, uma dívida muito menor, que seria em torno de 100 dias de trabalho para uma pessoa normal daquela época. E aí aquele homem também não tinha como pagar aqueles 100 dinheiros, a dívida era muito menor, não se comparava com os 10 mil talentos, que era uma dívida astronômica, que ele viveria a vida inteira dele e não conseguiria pagar. Mas aí ele não perdoa, ele junta no pescoço do homem e fala, paga a dívida. E o Senhor então pega, sabendo disso, o rei que tinha o senhor dele, que soube disso daí, falou assim, então agora pega ele, lança ele, no versículo 34, indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Quantas pessoas, meus irmãos, estão presos a atormentadores porque não consegue perdoar? O que essa parábola está ensinando é que quando você não consegue perdoar, você fica preso com mágoas. Infelizmente, os casamentos, a igreja, eu estava vendo essa semana mesmo também sobre isso, que um dos maiores males dentro das igrejas, dentro dos casais, dentro dos casamentos, são as mágoas, são a falta do perdão. São coisas pequenininhas que parece que não é nada, mas que vão se acumulando, a ponto de afastar você de Deus. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que o que Jesus quer fazer é nos libertar disso. É nos trazer uma paz, porque quando você perdoa, você consegue abrir mão de uma coisa que alguém devia para você, você vai sentir paz. Você vai sentir um alívio no seu corpo. E vai mudar a sua vida. Você não tem noção do que é perdoar e ser perdoado. Mas Jesus fez isso por nós. E aí eu fiz algumas perguntas para mim quando eu estudava sobre esse tema. Por que devemos perdoar? Por que eu devo perdoar? Eu já falei aqui que a Bíblia ensina isso. Mas por que eu devo? A primeira coisa que eu notei foi que devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Como eu disse, a igreja é uma comunidade dos perdoados. A primeira coisa é que nós somos perdoados por Cristo. E a dívida que nós devíamos era impagável. Que é a parábola que Jesus conta aqui. Então, se eu fui perdoado, então eu tenho que perdoar. É uma das primeiras respostas que nós podemos dar. Dentro dessa busca, por quê? Porque se eu cheguei no fundamento que é Cristo, se eu firmei agora as minhas estacas, os meus pilares estão firmados em Cristo, eu tenho que continuar firme, para que a minha casa não venha a ruir. Esse é o cerne, aqui é o ponto principal das mensagens, é fundamentos, ou seja, o que Jesus está ensinando é que a nossa casa não pode ruir quando vier as tempestades. E quando vem as tempestades, se você não tiver firmado na rocha, se esse pilar do perdão não estiver, você pode ter certeza absoluta que a sua casa vai cair, porque é isso que está escrito na palavra. E Jesus, como eu falei que é um tema muito difícil, eu espero que na última quinta seja um tema muito mais tranquilo. Mas esse tema era muito difícil, por quê? Porque Jesus falava comigo. E hoje à tarde, quando eu lia novamente essa palavra, as lágrimas vinham aos meus olhos, porque eu começava a refletir sobre a minha vida. E é isso que eu queria que vocês todos nós, pudéssemos refletir o que Jesus está falando, está nos ensinando. A segunda resposta por que eu devo perdoar? Devemos perdoar porque temos queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos as pessoas. Eu devo perdoar porque as pessoas me ferem, mas eu também firo as pessoas. Eu não sou perfeito. A mensagem coaching é mentira do diabo. Você não é o Deus da sua vida. Você não é Deus de nada. Nós só temos um Deus, o Deus verdadeiro. O Jesus que morreu por mim e deu sua vida na cruz do Calvário.
Quem não perdoa é entregue, como eu falei, aos flageladores, à tortura, como fala aqui no versículo 34, nós vemos, aos atormentadores. Atormentadores da onde? Da nossa mente, porque eu fico preso dentro de um lugar onde eu não consigo sair. Por quê? Porque eu estou preso no ódio, na falta do perdão. Mas quando eu abro mão, por mais dura que seja, eu abro mão disso, você se sente livre. Aí você sai da mão dos atormentadores, porque eles estão prendendo. E muitas pessoas estão presas dentro da igreja e não sabem porque estão presas. Não conseguem conviver entre irmãos, não conseguem conviver dentro das famílias. Mas Jesus nos ama tanto, que é a ponto de nos trazer e nos falar ao nosso coração. Quem sabe puxar minha orelha, né? Miqueias, por que você não perdoa? Por que você não tem feito isso? É o que Jesus está fazendo comigo hoje à noite. Devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos perdoa completamente e esquece nossos pecados. A Bíblia nos ensina que as nossas transgressões são lançadas nas profundezas do mar. Quando a Bíblia fala em esquecer, ela não está dizendo que você vai ter uma amnésia, que Deus tem amnésia. Não é isso não. O esquecer aqui é que mesmo quando você perdoa a pessoa, você vai olhar para o rosto da pessoa novamente e vai lembrar do que fez, mas não lançará no rosto da pessoa. Porque foi perdoado. Nunca mais você lança. Ah, mas a pessoa fez de novo comigo. Quantas vezes Jesus falou que era para perdoar? 499? Não. Jesus falou que era para perdoar quantas vezes fosse necessário. É isso que ele está nos ensinando. Quantas vezes for necessário, nós devemos perdoar. Por quê? Porque ele já nos perdoou. A dívida foi muito maior. Então, o esquecer aqui é que você vai lembrar, porque você não tem amnésia. Quem perdoa não sofre da amnésia do dia para a noite. Não, mas ele nunca lançará aquilo que ele perdoou no rosto da outra pessoa. Só quem faz isso é o diabo. Cristão não faz isso. E Jesus também não faz isso. Por isso que ele fala que Deus lança no fundo do mar os nossos pecados. Ou seja, para que não seja descoberto mais, seja apagado para sempre. Fique lá. E ele nunca mais lançará em rosto o que ele nos perdoou. Mas quantas desculpas nós damos para não perdoar? Primeira desculpa que eu poderia dar. Não vou perdoar porque o ser humano não é perfeito, então não vou perdoar. Mas se Jesus mandou nós perdoarmos, ele sabia que nós não éramos perfeitos. E se ele mandou é porque nós somos capazes disso. Pastor, eu não consigo. Você é capaz. Jesus está dizendo para você nessa noite, para mim, que você é capaz. Você que está olhando pela internet, você é capaz. Não deixa que o inimigo te prenda. Não deixa que o inimigo te escravize. Não deixa que o inimigo fique atormentando a tua vida. Porque ele está dizendo para você nessa noite, e para todos vocês que estão aqui, que você é capaz. Você é capaz. E ele está aqui, porque ele é a rocha. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o teu fundamento. Ele é o nosso fundamento. É ele que tem nos segurado. É ele que tem nos sustentado. Então se ele está dizendo isso, é porque você é capaz. Não tem crente que não seja capaz, porque senão Jesus não ensinaria. Segunda desculpa que eu posso dar, a ofensa foi muito pequena. Como eu já disse, nos relacionamentos conjugais, são as ofensas pequenas que acabam com tudo. São coisas pequenininhas que vão se acumulando durante anos. Aí quando chega aos 15, 20 anos de casado, 30 anos de casado, fica uma montanha tão grande que fica intransponível. Mas Jesus está dizendo hoje, se você estiver na rocha e tiver fé, as montanhas vão sair, porque Ele vai dar agora o destino para você. Ele vai dar o livramento, Ele vai te libertar dessa prisão que está te aprisionando. Terceira desculpa que eu posso dar. Faz muito tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O tempo não cura as ofensas. Você quer um exemplo dentro da Bíblia? Há poucos dias atrás teve uma aula sobre José do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido ali, ficou 13 anos, ali no período entre que ele foi vendido, ficou como escravo, depois foi preso, e encontra com seus irmãos 13 anos depois. Tinha passado muito tempo. Mas eles não tinham ainda se consertado. E quando eles se encontram, José colocou as cartas na mesa e eles começaram a conversar e se abraçaram. Por quê? Porque José perdoou seus irmãos. Então, o tempo não vai apagar. Não ache que o tempo vai apagar. Não. É hoje o dia. É hoje o dia que Jesus quer mudar a nossa vida. Ele quer nos libertar. Glória a Deus. A quarta desculpa que eu posso dar é: a outra pessoa estava mais errada que eu. Mas a resposta que eu coloquei aqui é: tome você a iniciativa. Se o outro não ouviu essa mensagem, é porque essa mensagem era para você e não para ele. Então tome a iniciativa, porque ele também vai sentir a necessidade de te perdoar ou de pedir perdão. E se não sentir, você pelo menos tira todo o peso, que quando você pede perdão, sai de você os atormentadores que estão falando aqui nessa parábola que Jesus conta. A quinta desculpa que eu posso dar
é que eu estava errado, mas a outra pessoa também estava errada. Pedido de perdão, meu irmão, não é justificativa, não é uma justificativa de direito, não é isso não. É pedir perdão, acabou. Abrir mão de um direito que é seu. Isso é pedir perdão. E uma sexta desculpa que eu poderia dar é, não vou pedir perdão porque a pessoa não vai entender. Vai sim, vai, pode pedir. Se não entender, não tem problema, pelo menos você tira esse atormentador que está sobre você. Mas como? Como perdoar? Como perdoar se é tão difícil? Vamos ver então Jesus explicando? Vamos ver em Lucas, capítulo 17. Olha como Jesus, ele foi tão incisivo sobre perdão, que ele deu vários ensinos sobre perdão. Então, enquanto Jesus mandar eu falar sobre perdão, eu vou falar sobre perdão. Porque eu sou apenas um instrumento. Aqui, quem manda é Jesus Cristo, porque a palavra vem dele. Lucas 17, versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, ó. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, Jesus fala, olha, perdoa-lhe. Versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que os apóstolos pediram para Jesus acrescentar a fé? Porque é muito difícil perdoar. Não é fácil perdoar. Não é fácil você exercer esse pilar sustentáculo da sua casa, se não tiver fé, se não for revestido por Jesus. Os discípulos foram tão enfáticos, Jesus ensinando, olha, se ele vir sobre num dia, 7 vezes ele fizer o errado, e 7 vezes ele pedir perdão, perdoa. Jesus ensinou, estava ensinado. Aí os apóstolos falam assim, acrescenta-nos a fé. Mais um pilar da nossa casa, em que eu tenho que estar firmado, para que eu possa perdoar. Mas por que eu disse que Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele cita sobre perdão e ele podia falar sobre perdão? Por quê? Porque Paulo exerceu também o perdão. Eu vou contar uma historinha de Paulo aqui, que eu já contei em uma outra mensagem de Barnabé, mas que eu vou repetir novamente aqui. Muito importante da vida de Paulo, mostrando que ele também teve um coração perdoador. Paulo, ele foi um homem muito cruel, quando a gente lê o início da vida de Paulo. Matava os cristãos, torturava. Estevão mesmo, que é considerado o primeiro mártir da igreja, foi morto por ordem de Paulo. Mas Estevão já era um homem convertido. Tanto era um homem convertido, que quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus à destra do Pai. E ele disse para Jesus, referente aos homens que estavam apedrejando ele, Pai, não lhes imputa esse pecado. Perdão. Estevão deu o maior exemplo de perdão para nós. Paulo viu tudo isso. Porque as roupas de Estevão foram jogadas depois aos pés de Paulo. Mas Paulo, depois que ele cai do cavalo, literalmente, Jesus o derruba do cavalo, ele fica cego, e aí ele se converte, porque Jesus fala com ele, reconhece Jesus como Cristo, como Messias. Agora ele era um homem perdoado por Deus, então ele tinha que exercer o perdão. E aí, Paulo então, ele é rejeitado pelos apóstolos no início da sua conversão, mas Paulo continua fiel a Deus. Aí depois de um tempo, já Paulo, como missionário, ele programa então uma primeira viagem para pregar a palavra. Foi considerado o maior missionário da Bíblia. E no capítulo 13, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, falando aqui na primeira viagem de Paulo, Paulo chama um dos grandes homens da época, cristãos, que era Barnabé, para que o acompanhasse nessa viagem. E Barnabé leva o seu sobrinho chamado João Marcos. Quem que era João Marcos? João Marcos é o Marcos que escreveu o primeiro evangelho, né? O evangelho de Marcos foi escrito por esse João Marcos. Então, Paulo agora Barnabé chama seu sobrinho para ir com eles. Mas quem sabe João Marcos era um rapaz novo, não tinha ainda muita maturidade. Quem sabe ele imaginou que a viagem de missão seria uma viagem, né, de passeio, de turismo. Então quando ele chega na cidade de Pafos, ele abandona a missão. Capítulo 3, versículo 13 de Atos, diz assim, ó, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.
Então, João Marcos, ele abandona a missão e volta para Jerusalém. Deixa Barnabé, o seu tio, e Paulo na mão. O tempo passa, Paulo fica magoado com Marcos. E no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Paulo está organizando uma nova viagem missionária. E chama de novo Barnabé, que era seu amigo, seu companheiro, para ir nessa nova viagem. Capítulo 15, versículo 36 em diante, diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Aí Barnabé quer levar novamente Marcos, quem sabe agora Marcos é uma nova oportunidade para Marcos. Versículo 38, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A contenda, a briga entre Paulo e Barnabé foi tão grande que cada um foi para um lado. Paulo então foi fazer a missão de um lado e Barnabé foi do outro para levar o seu sobrinho, para dar mais uma oportunidade para João Marcos. E valeu a pena. Valeu a pena. Por quê que valeu a pena? Porque quando a gente olha para os escritos de Paulo nas cartas, nós vamos ver Paulo elogiando agora Marcos, muito mais à frente, na carta aos Colossenses mesmo, que nós lemos, lá no final ele fala sobre a missão de João Marcos. Ele fala também quando ele escreve a Filemão, ele fala de João Marcos. Mas o texto que eu gostaria que vocês gravassem é quando Paulo está no final da sua vida. Depois de ter feito grandes obras para o crescimento do reino de Deus. Está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Paulo agora está no final da sua vida. E Paulo vai mostrar para nós o que é ter um coração perdoador. Se você acha que é impossível, quem sabe para Paulo, quando ele não combinou ali com Barnabé na segunda viagem, quem sabe para Paulo naquele momento parecia impossível ele perdoar a João Marcos. Mas ele viu que ser cristão é um tratamento diário. Todo dia eu aprendo. Todo dia Jesus fala comigo. Nós estamos aqui, meus irmãos, com uma construção sendo construído por Jesus. Cada dia é colocado um novo tijolinho. Cada dia é colocado mais uma parte da construção. Nós estamos em formação. Tem um pastor que ele fala na internet que eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho dele, ele fala assim, que nós deveríamos andar com uma placa assim no peito escrito, estou em obra. Estou em obra ainda. Desculpe, estou em obra. Eu estou em construção. Todo dia eu peco, todo dia eu erro. Mas Jesus está me construindo, por isso que Ele está me ensinando. Glória a Deus. Vamos ver então 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, para a gente ir para o finalzinho já. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Paulo falando, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura, agora ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Ele estava preso em Roma, Paulo estava preso perto da sua morte. Porque Demas, falando de outro, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aí versículo 11, só Lucas está comigo. Aí ele fala agora para Timóteo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Glória a Deus. Ele é muito útil. Paulo havia perdoado totalmente João Marcos pelo que ele tinha feito. Isso é perdoar, isso é viver o cristianismo. Isso é ser cristão. Paulo podia falar sobre perdão, podia ensinar sobre perdão, pois ele também perdoava. Porque ele também perdoava. E para encerrar essa mensagem, eu gostaria de ler só mais 2 versículos com vocês. Como eu disse a vocês, eu amo ler a Bíblia. Então, sempre nós vamos citar muitos versículos. Lucas, capítulo 23 e 33. Lucas, capítulo 23 e 33 e 34. Só os 2 versículos para a gente encerrar. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aqui Lucas está falando sobre a crucificação de Jesus.
Eu vou ler novamente, para que todos possam acompanhar comigo que estavam abrindo a Bíblia. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. O Jesus que muitas vezes ensinou sobre perdão, lá na cruz, de braços abertos, ele olhou agora para aqueles soldados, ele quem sabe olhou agora para a humanidade, ele olhou para você e para mim, e ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nessa noite, a voz que ecoa nos meus ouvidos é essa voz de Jesus dizendo para mim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está olhando para você e ensinando sobre perdão. Ele está olhando para mim e ensinando sobre perdão. Ele está nos ensinando sobre perdão. Porque até no último momento da sua vida, quando ele levou todo o nosso pecado, depois de ter sofrido tanto na mão daqueles soldados romanos, ele olha todo ensanguentado, moído pelos nossos pecados. Uma das últimas palavras de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você que está sobre a rocha, possa realmente estar firmado nela, a ponto de também perdoar, a ponto de também dizer: se me fizerem algo, eu terei fé, e Jesus me dará fé, porque é um dos pilares que eu lancei na minha casa. E nessa fé, com oração, com sabedoria de conhecimento, eu vou perdoar, para que a minha casa, quando vier as tempestades, eu possa continuar firme. É isso que Jesus quer. Ele é o fundamento. Nós somos a casa. Cabe a nós buscarmos esse conhecimento e alcançarmos. E temos certeza absoluta que sem perdão nós não seremos perdoados. Mas você, todos nós aqui, somos capazes de perdoar. Isso também para mim, Jesus falando: Miqueias, você também é capaz de perdoar. Nós somos capazes de perdoar. Por isso que Ele tem nos ensinado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.